Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Grafiteria. Eu sou o Rodrigo CB e esse é mais um Pausa pro Café. Na verdade, esse é só o trechinho de um dos vídeos da primeira temporada do Pausa pro Café. Se você quiser assistir esse vídeo inteiro, o link vai estar aqui na descrição. Mas por hora, deixa o seu like aí, se inscreva no canal e já vai compartilhando esse vídeo com seus amigos, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Curte aí o papo. Na minha visão de leigo, quando eu falava de inclusão em qualquer coisa que seja, no geral eu encarava as pessoas com necessidade de inclusão somente, igual você falou, somente pessoas com necessidades especiais, tipo deficientes, alguma coisa assim, e a inclusão tem uma visão muito mais ampla disso, né? E aí, assim, quando a gente fala de uma criança necessitando de uma ajuda que muitas vezes nem ela sabe, porque às vezes uma criança daltônica, ela tem dificuldade com coisas que os adultos próximos dela não entendem, nem ela está entendendo o que está acontecendo. Então eu queria que você falasse um pouco, especificamente no seu caso aí, falasse até um pouco dessa tua história aí com os tropeços do daltonismo, né, e como você foi melhorando isso, porque eu tenho certeza que tem gente que está assistindo que deve passar ou já passou por situação semelhante, né, cara? Então, eu tive que criar, eu fico muito feliz com essa pergunta e eu fico muito honrado de poder responder, porque eu acredito que através desse depoimento a gente vai poder ajudar muito mais pessoas, como você mesmo disse, e a gente vai poder romper barreiras, ou seja, a gente vai poder mostrar para as pessoas o quão é importante a gente se preocupar com isso. Veja que quando eu era criança, eu não sabia o que era o daltonismo, né? Para quem não sabe, daltonismo é a deficiência de identificar as cores. Então, super indico vocês pesquisarem, né? Dar uma pesquisada mais específica para você entender o processo, como funciona, para que entenda o porquê. Porque é uma doença, uma deficiência invisível, né? Sim. Que a gente não tem, não é físico, né? Exatamente. É intelectual, então é difícil você, como o autismo, né? Você não consegue ver a pessoa como ela é autista. Então quando você identifica os sintomas, você consegue resolver e trazer soluções para poder resolver. Então, quando eu era criança, eu sofri uma repressão muito grande dos meus pais, porque os meus pais também não conheciam. Então, o que eu fazia? Eu criava uma metodologia com medo de sofrer essa repressão. Então, por exemplo, eu tinha 4 tons de lápis do escuro para o claro. E o que eu fazia? Eu enumerava o número 1, que era o lápis mais claro, até o número 4 para o lápis mais escuro. E aí, como eu consigo fazer essa diferenciação de contrastes, eu conseguia trabalhar nisso. E ao longo dos anos eu vim trabalhando, a minha formação em produção audiovisual, eu sou um artista visual, né? E trabalho com produção de vídeo há mais de 20 anos, e eu nunca revelei isso para ninguém, porque eu fui criando metodologias para que eu pudesse trabalhar as cores. Então, ao longo dos anos, eu fui trabalhando isso, até que aos 19 anos, eu trabalhando num cursinho pré-vestibular, auxiliando, montando equipamento em sala de aula, na minha época, era a época do videocassete, época do projetor... Não vamos falar de idade aqui, não vamos falar de idade. Tem gente aqui que não sabe nem o que é fita VHS. Tá? Então, fita VHS. É isso. Fita VHS. Então, o professor passou um teste chamado teste de Ishihara, que são os testes cheios de bolinha, com cores pastéis, que tem números feitos com contraste de cor. Uhum. E aí, eu não identificava. Então, o professor falava assim, qual é o número que vocês estão vendo aqui? Todo mundo, 21. E eu ficava assim, 21? Aí perguntava, qual é o número que vocês estão vendo aqui? Número 7. Número 7. E eu não identificava, cara. E eu nem sabia o que era. Terminou a aula. Geralmente o professor que dava aula de biologia era um professor médico também. E aí eu cheguei no final da aula e falei assim, professor, eu não tenho essa parada aí, meu. E aí, tem um remédio pra você passar pra mim? E tal. Eu falei assim, Márcio, desculpa, mas... isso não tem remédio, você vai morrer com isso. Eu falei, o quê? Eu vou morrer? Eu falei, calma, Márcio, você não vai morrer por isso, você vai morrer com isso. E assim eu comecei a entender o processo de divisão de cores, e aí eu fui usando os recursos que eram nos dados. Então, por exemplo, nós que fazemos edições de vídeo,
nós temos o Vectorscope, que é um gráfico que divide as cores em verde, vermelho, azul, amarelo, magenta e cian, que a gente consegue fazer o controle e o equilíbrio do contraste, do brilho, das cores, através desse software. Ele foi o meu guia espiritual por muitos anos, né? Aí eu comecei a trabalhar o quê? As cores do spray. Então, eu fazia o quê? Eu tinha a necessidade de sentir as cores, porque aí eu assumi a deficiência, expliquei que meu pai, que Deus o tenha, acabou morrendo sem saber o que era o daltonismo, a minha família entendeu o que era o daltonismo, e assim eu comecei a desenvolver um estudo para que as pessoas pudessem ver as cores como eu sentia. Então, por exemplo, o meu problema é com cores pastéis. Então, o que eu fazia? Eu ia jogando cores em cima de cores, testando, riscando. O CB vai falar para vocês o que é isso. Risca, 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 risca. Vai, coloca a palhetinha. Para quem não conhece, assiste a aula desse cara que é maravilhosa, tá? E aí eu fui entendendo os contrastes de cor. E quando eu sentia que a cor vibrava aos meus olhos, eu sentia que aí batia o contraste. E aí foi onde eu comecei a desenvolver os projetos. Aí eu criei o projeto Pixels, né? Porque o que é um pixel, né? É um ponto eletrônico colorido. E aí eu fiz o quê? Eu projetava um monte de quadradinhos com contraste de cor para que as pessoas pudessem sentir. E o estudo da cor que foi feito para fazer os meus trabalhos foi para dar contraste nas cores quando se registrava as fotos digitalmente. Então foi dentro desse processo, foi muito estudo, tá, gente? Não foi uma coisa tipo de um dia para o outro. Foram 3 meses internado no ateliê, internado mesmo, todo dia, 4, 5 horas estudando contraste, e mais 6 meses de laboratório, testando cor, fazendo letra, fazendo personagem, para chegar no nível que eu me encontro hoje. Mas foi, e assim foi onde eu consegui entender o processo de desenvolvimento e podendo passar isso até para deficientes visuais. Porque, por exemplo, o deficiente visual, ele não está vendo a cor. Mas quando você fala e descreve a cor através das libras, porque a linguagem de... Ai, caramba, como é que chama a linguagem de cegos? Braille. E através da linguagem de Braille, eles sentirem as cores, ou seja, eles estavam fazendo a leitura deles, e você explicar. Por exemplo, eu chegava e falava assim, para você, para a pessoa que tinha deficiência visual, o que é o vermelho para você? Aí ele falava assim, eu sentia que era uma cor mais quente, uma cor que tinha mais um aspecto quente e tal, mas que também lembra, o pessoal fala muito que o tomate é vermelho, então ele é mais delicado, mais sensível. Assim, então pega a cor vermelha e pinta aqui. E aí eles gostam de sentir a cor. Então quando pinta a mão, eles estão pintando, eles gostam de sentir a tinta na mão. Então aí foi onde foi feita a dinâmica para que o cego pudesse desenvolver a pintura. O surdo, ele vai mais através do visual mesmo, mas aí a gente trabalha sempre com as parcerias para que possa transmitir a informação para a pessoa que é deficiente auditivo. E assim a gente foi se adaptando. Já trabalhei com pessoas da ACD, já trabalhei com... Por exemplo, até isso que é interessante, às vezes uma criança que não tem os braços e as pernas, como que ela vai entender esse processo? Aí, através da coletividade. Ajudar um amigo que não consegue transmitir a voz e ajudar um amigo através dessa parceria. Então, ele determinava a cor e o outro amigo pintava. Então, a gente vai criando formas de incluir as pessoas. Então, aí a gente está expandindo para o LGBTI+, para todas as pessoas que têm vontade de entender o processo da arte do grafite, poder também utilizar essa plataforma também como inclusão. Isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje. Na verdade, esse foi só o trechinho. Se você quiser assistir esse vídeo inteiro, o link tá aqui na descrição. Mas de qualquer forma, deixa o seu like aí, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho para ficar sabendo de todas as novidades aqui do canal e compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais. Se você gostou, deixa aqui nos comentários, faz a gente saber o que vocês estão pensando. Se estiverem com ideia de novos vídeos, também comenta aqui que eu pessoalmente respondo todos os comentários aqui do canal. Beleza? Um abraço, galera. Tamo junto sempre. É nóis, grafiteria.